faça a diferença na sua vida e vai fazer em nome de Jesus. Gênesis 41, eu vou ler com vocês do versículo 40 até o 44. Se liga na palavra, Gênesis 41. Se você está com dificuldade de achar o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, meu filho. Vai lá, Gênesis 41, 40 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. O que vamos ler agora é o momento em que José já revelou o sonho do faraó, um sonho espetacular. José deu a interpretação e agora faraó então está dizendo o que ele vai fazer diante do José. O verso 40 começa dizendo assim: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e o pôs ao pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir sobre o seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Um dia humilhado e outro dia levantado e erguido para a glória de Deus. Eu não sei por quanta humilhação você já passou, mas está chegando o dia de Deus te levantar. Está chegando o dia de Deus te erguer, e quem sabe não é nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos orar. Deus eterno, acabamos de ler a tua palavra, extraordinária virada, guinada que José está experimentando a partir de agora, o momento em que ele comparece diante de Faraó. Que história fantástica, não de um homem fantástico, mas de um Deus extraordinário que transforma seres humanos em algo muito especial quando estes se dispõem a estar em suas mãos. E é isso que estamos fazendo agora. Nós estamos nos dispondo a estarmos nas tuas mãos. Talvez estejamos de alguma forma sendo humilhados pela vida, pelas circunstâncias ou mesmo pelo inimigo das nossas almas, mas temos a certeza, conforme anuncia a tua palavra, que o dia da humilhação vai acabar e o teu povo será exaltado para a honra e glória do teu nome. Assim como soberano e poderoso é o Senhor, um dia tu constituirás o teu povo soberano para toda a eternidade. Nas tuas mãos nos entregamos para sermos iluminados por ti, para compreendermos a tua inspirada palavra. Oramos em nome de Jesus e o teu povo diz amém. Ei, a história de José você já sabe que é impressionante, não preciso tecer maiores detalhes, mas o fato é que José estava aqui na prisão, permaneceu 2 anos esquecidos, falamos um pouquinho ontem sobre isso, e finalmente o faraó teve um sonho, e o sonho resumidamente era mais ou menos o seguinte: o faraó sonhou com 7 vacas gordas, robustas, que foram devoradas por 7 vacas magrelas, isso à margem do Nilo. Depois ele acordou perturbado, voltou a dormir e dessa vez ele teve um segundo sonho. E o seu sonho era que 7 espigas de milho mirradas, essas 7 espigas devoraram as espigas saudáveis, robustas. Faraó acordou perturbado, ninguém no reino soube dar a interpretação do sonho.
Aí então o copeiro que um dia esteve preso com José lembrou-se de como Deus poderosamente usou José na interpretação dos sonhos, e ele cita José para Faraó, que o convoca para estar diante da presença dele, porque afinal de contas ninguém em todo o reino havia desvendado o mistério dos sonhos. A Bíblia diz que puseram uma vestidura nova em José. José tomou um banho, José trocou de roupa, José tirou aquele odor fétido de quem estava vivendo e morando no calabouço como um prisioneiro. A Bíblia diz que José barbeou-se. Quem já tem algumas décadas de existência sabe e vai entender o que eu vou falar agora. O José chegou diante do espelho para tirar a barba. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e a terceira tchan, 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 tchan. Se você está rindo é porque você já está virando o cabo da Boa Esperança. Ei, amado, lá vai José diante do Faraó, e deixa eu te contar uma coisa: de nada valeria José chegar diante do Faraó se não tivesse nada para oferecer. Se José fosse um jovem vazio, se José fosse um jovem sem um significado na vida, ele compareceria como um inútil diante de Faraó, como todos os outros compareceram e não puderam e não souberam dar uma solução. Ei, não ande vazio por aí. Existem pessoas que estão precisando de uma palavra relevante. Existem pessoas que estão precisando achar o significado real da vida. Existem pessoas que estão desorientadas procurando o caminho. Seja você o indivíduo que tem o que oferecer para as pessoas que perecem. José tinha conteúdo. José não era um jovem vazio. José tinha o que oferecer às pessoas. E deixa eu te fazer uma pergunta em nome de Jesus. Estou falando para você nesse momento, e você é alguém que tem algo a oferecer. O que você tem a oferecer é capaz de mudar a vida de alguém, é capaz de ressignificar uma família, é capaz de ressignificar uma perspectiva quanto ao futuro. O conteúdo que existe em você é tão relevante que é capaz de firmar os pés do que estão perdidos neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. José tinha conteúdo, ele tinha o que oferecer a Faraó. E quando o Faraó o viu, e quando o Faraó escutou a interpretação dos sonhos, que as 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura, e depois disso teríamos 7 anos de fome, que se não houvesse todo um preparo em toda a terra do Egito, o mundo de então desapareceria. Faraó escutou e concluiu: quem tem tamanha sabedoria como este jovem? Quem tem o conteúdo deste jovem? Quem tem as palavras de vida deste jovem? Quem é relevante como este jovem? E aí Faraó o constitui como governador de toda a terra do Egito, porque José tinha o que oferecer. José tinha conteúdo. José não comparece diante de Faraó como um homem vazio. E o Faraó, olhando para ele, disse: então é você o homem que revela o futuro? José disse: eu não. O Deus Todo-Poderoso que está aqui comigo. Percebe? Qualquer um vazio teria aproveitado a oportunidade. Sou eu mesmo, fala comigo que eu resolvo. Não era José, era Deus. Sabe qual que é o problema do ser humano? Nós gostamos muito da atenção voltada para nós mesmos. Isso massageia o nosso ego, isso nos faz sentir melhor do que os outros. Esse posicionamento de destaque, esse posicionamento de atenção voltada para nós, isso de alguma forma faz-nos acreditar que nós somos especiais e sublimes em detrimento a outras pessoas. José tinha uma visão muito clara como resultado de um conteúdo relevante. Como resultado deste conteúdo relevante, ele concluiu: não sou eu, é Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória pelos séculos eternos. Mas a gente gosta da atençãozinha focadinha pra gente. Eu me lembro de um episódio que eu estava no Triângulo Mineiro, em Uberlândia. Peguei um voo de volta a Belo Horizonte, e na ocasião o clube do América, o América Mineiro,
havia subido da 2ª para a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. E eles também estavam voltando do Triângulo Mineiro, onde havia sido o jogo, se não me falha a memória. Mas o fato é que nós chegamos em voos simultâneos, ao mesmo tempo. O voo em que eu estava pousou e o voo que o América Mineiro pousou lá em Confins, lá na região de Mineira, chegou ao mesmo tempo. Resultado, o meu pessoal desembarcou primeiro do voo que eu me encontrava e, consequentemente, fui buscar as minhas malas na esteira. A minha foi a última a sair, o que deu tempo para o time mineiro chegar. Uma multidão aguardava o time mineiro no saguão. O saguão estava dominado por aproximadamente 2.000 pessoas que gritavam e cantavam o hino do América e sacudiam as bandeiras, e todo mundo esperando os portões se abrirem para saudar o time do América, que havia subido para a 2ª divisão e já estava na 2ª divisão mais ou menos há um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E a torcida, a multidão invadiu ali o aeroporto. Só que o meu pessoal saiu, eu fui o último a pegar a mala, e uma vez que todo o meu voo havia desembarcado e eu era o retardatário, eu estava depois do meu pessoal, no entanto, um pouquinho à toa à frente do time do América. O portão, quando ia se abrir, a torcida estava esperando que já fosse o time do América, e o portão se abriu e eu estava sozinho. E quando aquela multidão me viu, a multidão... Aí eu olhei assim, rapaz, eu tô com essa bola toda, meu irmão, isso tudo é pra mim. Aí eu comecei a gritar e eles gritavam. Aí a galera, América, aí eu comemorei com os caras, não vou frustrar ninguém. Aí eu dei uma saidinha assim, eu vi um monte de irmãos da igreja sacudindo o bandeirão. Quando me viram, jogaram a bandeira no chão. Pastor! Aí eu falei, irmão, sacode essa bandeira, irmão, seja feliz, irmão, não tô anotando nada. Sabe, vou te confessar uma coisa. Na hora que eu saí e aquela multidão gritou, eu falei assim, cara, eu sou o cara, mano. Não sou eu. Era o time. Sabe que na vida é assim? Não sou eu. É o time. Ô pastor, aquela semana de oração que o senhor fez lá, sou um Zeca, aquele nome esquisito, título maluco, mas até que foi legal. Não sou eu. É o time. Tem um time de gente filmando, tem um garotão aqui tirando foto para postar, para manter o pessoal informado. Tem uma transmissão rolando aí que, para a glória de Jesus, quando eu entrei, em um canal apenas onde está sendo transmitido, mais de 1.500 pontos estão conectados conosco, dos quais dezenas são igrejas que estão lotadas como esta daqui, assistindo a semana de oração, em todos os estados do Brasil e alguns lugares no exterior. Ô pastor, o senhor arregaçou! Não sou eu, é o time. E não sou eu, é o técnico do time, o Senhor dos Exércitos, que está aqui nessa noite. A Ele toda honra, a Ele toda glória pelos séculos eternos. Mas tem gente que gosta de chamar para si, tem gente que gosta do holofote. Esse não era o caso do José. Você é o cara, disse Faraó. Ele, eu não. O responsável por tudo isso é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nunca perca uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Nunca perca uma oportunidade de apontar para Ele como responsável de todas as coisas extraordinárias. Seja de repente como a mulher no consultório dentário, que lendo a revista enquanto aguardava o atendimento, começou a dar, oh glória a Deus, todo mundo está maluco, a mulher, não, é que eu acabei de ver a profundidade máxima do mar, mais de 7 quilômetros de profundidade. Por que glória a Deus? Porque é lá que meus pecados estão sepultados, nas profundezas do mar. E a mulher glorificou. De que vale chamar a atenção para você como se você fosse alguém? O que somos nós, senão um palco para manifestação da glória de Deus? José foi imbuído de poder. Isso que a galera tem uma sede danada. Eu quero mandar, eu quero ser autoridade, eu quero que todos me obedeçam, estejam submissos à minha voz, o meu comando. Deram poder para o José.
Você reparou no texto bíblico? Ninguém no Egito levantava o pé sem a autorização do José. Ô, tá levantando o pé por quê? Não autorizei, não autorizei. Basta esse chulé aí, meu irmão. Que moral do José, irmãos. Humilhado um dia, exaltado no outro, para a glória do Pai. Mas se ele chamasse a responsabilidade, a autoridade, o mérito para si, do mesma forma como Deus exalta, ele também abate. José foi imbuído de poder, o poder que estava submisso apenas ao faraó. Ele era a segunda maior autoridade do planeta, uma vez que o Egito era a maior de todas as nações. Cheio de poder, mas tem gente que não sabe lidar com o poder. Sobe para a cabeça, fica doidão, perde o equilíbrio, esquece as referências. Nossa, pastor, o senhor hoje está como líder de jovens de 2 estados, hein? É, legal. Eu não esqueço as minhas referências. Eu sei de onde vim, sei o que Deus fez por mim e sei que a única razão de eu estar pregando aqui hoje é porque Ele quer. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Mas tem gente que tem dificuldade de lidar com isso. O advogado se formou se sentindo, passei na OAB, eu sou o cara agora, eu sou doutor. E ele abriu o consultório, estava aguardando os primeiros clientes se aproximar, meio na expectativa, quando é que vai aparecer um cliente, aí chegou um cara, ele deixou a porta aberta, quis impressionar aquilo que seria potencialmente o primeiro cliente, e o cliente chegou, ele agarrou o telefone e falou, pô, não, é claro que a gente resolve tudo, nunca perdi uma causa, olha, a gente dá um jeito, eu tenho uma influência fantástica, eu conheço gente demais, eu duvido você perder essa causa, eu nunca pode garantir, deixa comigo, Senhor, e bateu o telefone e falou tudo isso só para o carinha ficar impressionado. E ele disse assim, pô, não, o que o senhor deseja? Aí o cara virou, eu vim aqui ligar seu telefone. Coisa inútil. Por que você quer fazer parecer alguém que você não é? O que passa pela tua cabeça? Às vezes a gente mete a mão no bolso, compra uma coisa que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem não gosta. O que passa pela tua cabeça, meu irmão? Que desequilíbrio é esse? Um outro episódio, o indivíduo, numa situação complicada, ganhando pouquinho, mas muito empenhado, funcionário dedicado, o encarregado observou tudo aquilo e relatou os préstimos excelentes do funcionário para a chefia, e o chefe, precisando de alguém que ocupasse um cargo de maior responsabilidade e consequentemente maior salário, convoca o indivíduo que foi indicado pelo funcionário, e esse indivíduo, adventista do 7º dia. O chefão chegou para ele, escuta, a gente tem observado aí o desenvolvimento do seu trabalho, e a gente quer oferecer um cargo de chefia para você, temos uma promoção para você e consequentemente um salário muito melhor. Mas a gente percebeu que você tem uma dificuldade de comparecer no sábado na empresa. E eu estou aqui com a sua promoção, eu estou aqui com o seu novo salário, e você não precisa responder nada agora, hoje é sexta-feira, vai para casa, segunda-feira eu aguardo a sua resposta, porque eu vou precisar de você aqui todos os sábados trabalhando com a gente para ser chefe e para ter um salário maior. Segunda-feira eu aguardo a sua resposta. O cara passou um conflito danado, não devia. Passou o sábado, ai, o que eu vou fazer? Não devia estar nesse conflito. Finalmente chegou a segunda-feira, o chefe o chama, pensou? Pensei. E aí? Eu aceito. Todo sábado eu venho sem problema nenhum, porque eu tenho muitas dificuldades financeiras e veio na hora certa. O chefe olhou para ele e disse, então você está demitido. Porque se você não é fiel ao teu Deus, como é que eu vou acreditar que você vai ser honesto nessa empresa? Poder sobe a cabeça, começa a enxergar Deus em segundo plano. O Deus que sustenta
é o mesmo que abate. Eu não entendo onde que você quer chegar sem a direção dele na sua vida, sem sua vida submissa a ele. Você acha que o José teria chegado onde chegou se não fosse a liderança de Deus na sua vida e a submissão do José em função da vontade de Deus? Ei, Deus tem expectativas extraordinárias para você, sonhos gigantescos. O maior deles, você está na eternidade. Ninguém atrapalha mais o sonho de Deus para a tua vida do que você mesmo. O José comparece diante do faraó, tendo o que oferecer, o poder, a cobiça, nunca subiu a cabeça dele, mas ele tinha prazer em servir. Dentro da cadeia ele teve prazer em servir aqueles 2 homens que estavam ali desesperados. Ele trabalhava como um escravo na casa do Potifar, ele tinha prazer em servir. Se você não tem prazer em servir, desculpa, você tem muito pouco de Jesus na sua vida, cujo principal atividade era servir as pessoas. Se o Rei do Universo tem como atividade principal servir aos seus filhos, por que que eu, como súdito, vou ser diferente? E sabe, diante dessa perspectiva, algumas pessoas não têm o que oferecer, como José tinha o que oferecer diante do faraó, são pessoas vazias. E dentro dessa perspectiva, o garoto chegou perto da mãe e falou assim: mãe, se um dia eu sofrer um acidente como o meu tio, que está vegetando, dependendo de máquinas, de aparelhos para viver, por favor, desligue, porque eu não quero ser um vegetal dependendo de aparelho para viver. A mãe, na hora, filho, levantou, desligou o Wi-Fi, tomou o celular, desligou a televisão, o ar-condicionado, jogou a Coca-Cola na lata do lixo e tomou o celular do moleque. Por quê? Porque alguns estão vivendo feito um vegetal, se isolam no seu mundo e não tem nada para oferecer para ninguém. Essa é a situação drástica. Um crente num estado vegetativo, você não é relevante para a vida de ninguém, não tem o que oferecer para as pessoas. Pessoas desesperadas estão cruzando o teu caminho e você não tem o que oferecer para elas, porque você está vazio, está vivendo feito um vegetal. José se apropria do poder e da autoridade que Deus lhe havia dado. Para quê? Para ele se tornar um provedor. Guarda esta palavra, provedor. Qual é a palavra? Provedor. Todo crente precisa ser um provedor. José, como ferramenta, como instrumento nas mãos de Deus, ele era um provedor. Prover alimento para uma nação, prover sustento para uma civilização. Você precisa ser provedor na tua casa, você precisa ser provedor no seu ambiente de trabalho. Mas pastor, como é que eu vou oferecer alguma coisa que eu não tenho? Então tenha a partir de agora, em nome de Jesus. Essa questão de provedor é relevante, porque as necessidades humanas estão à flor da pele. E Deus, como provedor, é um exemplo extraordinário, porque Ele cria Adão do pó da terra, cria Eva, então, do modo como você conhece, e os coloca no jardim do Éden, cuja palavra significa delícia. Deus colocou-os numa delícia de lugar para viver, porque Deus é provedor. Deus dá casa para os seus filhos. Deus entregou alimento saudável para que eles pudessem então saciar a fome, porque Deus é provedor. Ai, pastor, que bom que o senhor falou isso, porque lá em casa eu dou casa e comida, então já está bom. Só que a Bíblia diz que todo dia Deus, na viração do dia, comparecia para conversar com Adão e Eva. E aí, como é que foi o dia? Tinha diálogo, tinha intimidade, porque quando o criou, soprou nas narinas o fôlego de vida e não estava com nojo não. Eu arrisco até que Deus chegou no narizinho e ó, vive, filhão. Beijinho. Intimidade.
Provedor provê casa, provê comida, mas provê intimidade, segurança, se sentir amado. Sabe por que você está sofrendo? Porque alguém faltou na provisão para a tua vida. Sabe por que sua vida está meio sem significado? Porque você não se sente seguro, não se sente amado, não tem um porto seguro para você. Talvez você tenha sido abandonado por alguém, talvez você tenha sido maltratado por alguém, tua necessidade não foi suprida, não colocaram a provisão necessária para você ter uma estrutura para enfrentar o que você enfrenta hoje. Você é um desnutrido, porque o pessoal não te alimentou com o carinho que você precisava para ter estrutura para enfrentar o que hoje você enfrenta. Estamos numa geração desnutrida, porque não tem estrutura para enfrentar o colapso da vida, e o resultado é uma fragilidade absurda, e os problemas aparecem e nos atropelam, porque nós não temos estrutura. De repente faltou um provedor para a nossa vida. Mas escreva uma história diferente, seja o melhor provedor para os teus filhos, seja o melhor provedor para o teu cônjuge, porque você até dá casa, até dá comida, mas está faltando carinho. Você toca demais no celular, e você toca durante o dia mais no celular do que na tua esposa. Você toca mais no celular do que toca nos teus filhos. Tem gente que cuida mais do carro do que cuida da família. Tem gente que toca mais nas teclas do computador do que nos seus entes queridos. E sabe por que muitos desesperam de um modo exacerbado no momento da morte? É por causa da dor, pastor. Dói em todo mundo, mas tem gente que enlouquece. Sabe por quê? Porque passa um filme aqui, ó. Eu vivi o tempo todo, não abracei o quanto devia, não beijei o quanto devia, não estive perto o quanto devia, não fui provedor o quanto devia. Aí quando morre, cai a ficha, vacilei. Desespero total. Pela perda e pelo fato de não ter sido o provedor que devia ser. Aí chega diante do velório para falar quanto o indivíduo foi maravilhoso, relevante, significativo, tudo que devia ter dito em vida e não disse, está dizendo no momento fúnebre. Não adianta, garotão. Viva a sua vida hoje como se fosse a última. Seja provedor de carinho, seja provedor de afeto, abraça, beija, chega na tua casa, beija teu cônjuge, chega na tua casa, agarra teus filhos. Seja provedor. Tem gente que cuida mais do cachorrinho. Tem cachorro, cuida bem. Leva o cachorro para a cama. O cachorro está dormindo no meio de você e do teu marido. Cão dos infernos. Cuida do cachorrinho e deixa o cachorrão de lado. Seja provedor. José, instrumento poderoso nas mãos de Deus, porque era provedor. O Egito iria enfrentar 7 anos de intensa fome. Tem muita gente faminta por aí, irmão. E se você tomar essa perspectiva de fome na terra, nós estamos falando de aproximadamente 800 milhões de desnutridos no mundo. Se você for partir para a perspectiva da fome literal, nós estamos falando de 11 mil crianças que morrem de fome todo dia. Todo dia, 11 mil crianças morrem de fome. Se você for partir para a literalidade da coisa, nós estamos falando de uma pessoa morrendo de fome a cada 7. O povo está com fome. Está faltando provedores. O povo tem sede e fome de justiça. Estão faltando provedores. José foi espetacular, porque ele não governou e não usou o poder para si. Ele usou o que Deus lhe havia dado para as pessoas. Amém. Se você for fazer uma comparação entre o José e o Sansão, ambos receberam um poder, uma força extraordinária. O Sansão usou para si. O José usou para servir.
Se você estabelecer uma conexão ou um paralelo entre o José e o Jonas, ambos receberam uma missão. O Jonas correu, o José aceitou o chamado. E aí? Vai aceitar o chamado para ser provedor e dar um significado para essa sua vida desnutrida e vazia? Vai ser um jovem relevante ou vai continuar sendo esse vegetal? Deus está te chamando para uma vida de atividade. Ah, pastor, eu estou muito deprimido, eu não tenho o que oferecer às pessoas. Você está muito deprimido, você está focado demais em você. Porque se você apanhar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, você se enfiar dentro de um hospital onde pessoas estão internadas em câncer, em estado terminal, você vai ver que tem muita gente pior do que você. E à medida que você se dispuser a ajudar todas aquelas pessoas, você esquece dos seus próprios problemas. Porque o melhor método de você ser ajudado é ajudar outras pessoas, é servir outras pessoas. Por que você acha que Deus pediu para você pregar o Evangelho com um exército espetacular de anjos? Você já imaginou se um anjo vem aqui agora, começa a flutuar com a trombeta na mão e fala: aceitem o Evangelho? Geral corria para o tanque para batizar agora. Mas ele não pediu para um anjo fazer, ele pediu para a gente. Por quê? Porque a gente precisa disso. A gente precisa ser provedor. José, você vai ser provedor para toda a terra do Egito. Você vai ser uma bênção para a vida dos outros. Quem está disposto a ser uma bênção para a vida dos outros, diga amém. Amém. Deixa Deus te usar, meu irmão. Sai dessa vida vegetativa, esquentador de banco na igreja. Agarre-se a um ministério, descubra os teus dons. Vamos partir para cima, esvaziar o inferno e povoar o céu para a glória de Deus. Amém. Vamos matar a fome do povo. Vamos parar de se contentar e ficar trancado no meio de 4 paredes, esperando que as pessoas venham até a gente. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, eu não espero as pessoas virem até mim. Eu vou onde elas estão. Nos hospitais, nas praças, nos presídios, nas ruas, dentro dos meios de transporte. A igreja fica esperando. A gente recebeu a missão de pregar o Evangelho e estamos esperando as pessoas virem até nós. Não, temos que ir até elas em nome de Jesus. Nós somos os provedores desta terra. Nós temos o pão da vida, nós temos a água da vida. Vamos matar a fome e a sede do povo em nome de Jesus. Amém. José se dispôs. Não tenha medo de colocar nas mãos de Deus aquilo que você tem. Você é dono de uma empresa? Está com medo de quê? Está com medo de convidar Deus para ser teu sócio? Você tem uma família, tem colocado isso nas mãos de Deus? Seu carro, suas roupas, você tem colocado isso nas mãos de Deus? Você se lembra do menininho na multiplicação, do episódio na multiplicação dos pães e dos peixes? O Evangelho relata, e a narrativa do Evangelho coloca em evidência que o menino tinha 5 pães e 2 peixes. Muitos com 5 pães e 2 peixes, ao serem solicitados para Jesus, para entregar a Jesus, entrega esses teus 5 pães e 2 peixes para Jesus aí fazer um processo de multiplicação, entrega. Muitos teriam dito assim: os 5 pães e 2 peixes não vão resolver o problema da multidão, mas vai resolver o meu problema. E outra coisa, quem mandou este povo ser um povo despreparado? Quem mandou este povo não providenciar o seu próprio alimento? Eles não se preparam e agora eu que me preparei vou perder meus pães e meus peixes. Que absurdo! E Jesus não é Deus? Jesus não tem poder? Para que precisa dos meus pães e dos meus peixes? Que ele reproduz alimento do nada. Não foi assim que ele criou o planeta, do nada? Para que precisa do meu pãozinho e do meu peixinho? É o raciocínio do ser humano. Só que Deus quer o teu pão e o teu peixe para abençoar a vida dos outros. Porque para Deus ocorre 2 milagres: o de satisfazer a fome alheia e o de quebrar esse coração egoísta para você permitir ser canal de bênçãos para pessoas. E o garoto trouxe. E sabe qual que é a conclusão clara? Não falta poder. Não tem ausência do poder de Deus para essa igreja.
Deus não esconde e nem economiza o seu poder. Toda a autoridade do céu está à nossa disposição. Mas falta gente para colocar pão e peixe na mão do Altíssimo. Egoístas que guardamos as nossas coisas para nós mesmos, olhamos sempre para o nosso próprio umbigo e tô nem aí para quem do meu lado se encontra. Resultado, estamos desprovidos de poder porque somos egoístas e não há manifestação do Espírito Santo na nossa vida enquanto esse tipo de sentimento nos dominar. Este é o cenário. Não tem falta de poder, tem gente indisposta a ser provedor, a matar a fome do povo, a matar a sede do povo, a ser bênçãos nas mãos de Deus. Enquanto estivermos manifestando este compromisso totalmente errado de vivermos em prol do nosso próprio umbigo, o diabo destruirá ainda mais aquilo que ele tem tentado destruir. Ele continuará provendo o alimento que mata enquanto temos o alimento que dá vida. Porque nós nos excusamos da nossa responsabilidade de levar esse alimento que mata a fome do povo. E o diabo continua trabalhando em cima do seu espaço para dar o alimento de destruição para as pessoas. E o que as pessoas estão aí fora se alimentando? Do quê? Drogas, promiscuidade, pornografia, infidelidade, cada vez mais materialistas, indivíduos que acham comum a prática da mentira, enquanto o alimento de Deus é diferente. Um dia, a serpente lá no jardim do Éden pegou o fruto e disse: tomai e comei. Eva tomou e comeu. Adão tomou e comeu. Tomaram e comeram para a destruição. 4.000 anos depois vem Jesus Cristo e ele diz a mesma coisa: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é entregue por amor de vós. Olha o provedor falando, o provedor da vida, que veio para anular as obras do provedor da morte e da destruição. O primeiro disse: tomai e comei para a destruição, e Jesus aparece oferecendo o seu próprio corpo para matar a fome e salvar as pessoas. Existe alimento do céu disponível para você nessa noite. Você não precisa ficar mais com fome e sede de justiça. Amós, no capítulo 8, no verso 11, o profeta declarou que dias virão em que a fome se acentuará sobre a terra, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que esta não seja a realidade deste lugar, que essa não seja a sua realidade, que você não tenha fome e sede de justiça, mas que o alimento, o pão vivo que desceu do céu, o maná, o próprio Cristo, nos sustente. O povo do Egito estava com fome, José foi o provedor. Ninguém dá aquilo que não tem. Encha-se de Cristo nesta noite. Deixa que o poder dele manifeste-se em sua vida abundantemente, e de ti fluirão rios de água viva para matar a fome e a sede de todo aquele que se aproximar de você. Chega de ser um canal de ódio, chega de ser um canal de mágoa, chega de ser um canal de vingança. É hora de sermos canais de bênçãos para este povo que perece. Deus te chama para matar a fome do Egito. Deus quer contar contigo. 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Todos vinham a José para saber o que fazer. José orientava e todos eram saciados. José era o provedor de Deus nesta terra. E sabe, José mostrou uma coisa: Deus cuida do seu povo.
Talvez exista alguém neste momento que está sofrendo a tentação de achar que Deus abandonou você, que Deus não está provendo o alimento necessário para você se fortalecer. Eu até falei há pouquinho que talvez você esteja desnutrido e você deve ser o seu coração ecoado a voz: culpa de Deus que não me dá o que preciso. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, acredita, Deus cuida de você. Você só andou se alimentando com coisas erradas, você só andou bebendo de fontes erradas, mas Deus cuida de você. Eu não tenho a menor dúvida disso. Deus cuidou do José no fundo do poço, Deus cuidou do José na cadeia, Deus cuidou do José diante do escândalo da mulher do Potifar. Deus cuidou durante os 13 anos de angústia e Deus cuidou durante os 80 anos de prosperidade. Quando eu me formei em 1997, não tinha chamado para mim. Com um terno que eu havia me casado, foi o terno que eu usei na formatura. Só tinha um terno. E era um terno vinho. Quem que usa um terno vinho, pelo amor de Deus? Era o meu único e exclusivo terno, para todas as ocasiões. Eu fui chamado, e essa é uma outra história. Deus abriu uma porta extraordinária e eu recebi o convite para ser pastor. Que alegria! Aonde que eu vou, pastor? O senhor vai ser pastor de jovens na Igreja Central do Rio de Janeiro. Uma igreja com 1.500 membros, uma igreja grande e uma igreja de uma condição financeira relativamente boa. E você vai ser o pastor dos jovens daquela igreja. A primeira coisa que veio na minha cabeça: eu só tenho um terno. Vai ser ruim, hein? Ah, boa. Vamos lá. Fui. Sábado, terno vinho. Domingo, terno vinho. Quarta-feira, terno vinho. Aí vai ter uma semana de oração, de sábado a sábado, terno vinho, 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 vinho. Aí eu estava pregando na igreja, domingo à noite, lembro como se fosse hoje, quase 20 anos atrás, mais de 20 anos. Um botãozinho fechado e eu pregando: irmãos, e se você acha que eu grito hoje, você não me conheceu há 20 anos, irmão. Irmãos, e Jesus é maravilhoso. E estou pregando, nem lembro qual era o sermão. Eu sei que eu estou pregando, a minha mão agarrou aqui no terno. Irmãos, e o botão. Aí o botão do meu único terno disparou, mano. Mas não perdi o fio da meada, não. Eu olhei o botão assim de leve, voltei: irmãos e tal. E deixei aberto o blazer aqui: irmãos, vamos orar agora, temos que orar, levanta, vamos fazer oração. Aí o pessoal levantou para orar, eu aproveitei, fechei o olho: irmão de Deus, que terno e tal. Fui catar o botão, peguei o botão, botei dentro do terno. Vou perder o botão? Nada, mano, tá maluco? Onde é que eu vou arrumar esse botão? Aproveitei a hora da oração para pegar o botão. Terminei a oração feliz da vida. Fui lá para a porta, me despedi dos irmãos: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Valeu, pastor e tal. Sempre por último no culto saía um casal de velhinhos maravilhosos. Hoje já dormem no Senhor. E como sempre eles eram os últimos a saírem, e me deu um abraço assim, muito bacana, sabe? Deu um abração: feliz semana, pastor. Era domingo à noite. Pastor, o que o senhor vai fazer amanhã? Amanhã é meu dia de folga, irmão, vou pra praia. Ele: pastor, o senhor poderia fazer uma visita comigo amanhã? Eu: amanhã, mano? Amanhã é folga.
Por favor, pastor, tem que ser amanhã. Amanhã, irmão? Tá bom, amanhã vou lá. Marcou comigo no centro do Rio de Janeiro, fui 10 horas da manhã. Encontrei com o irmãozinho, idoso, a sua senhora com ele, um sorrisão estampado, uma alegria sem fim. Pastor, oi, irmão, que bom que o senhor veio. Eu tô aqui, irmão, tô aqui. Vamos lá fazer visita, vamos. Por favor, pastor, me acompanhe. Eles andavam muito devagarzinho. Eu falei, isso vai demorar. Isso vai demorar. Eu todo imperativo, virado no 220, ando assim, meu irmão. Aí o velhinho, por favor, pastor, nos acompanhe. Eu, meu Deus. Dobra aqui, dobra ali. Que visita é essa? Pastor, antes de... preciso que o senhor passe por um lugar primeiro comigo. Eu, tá bom, irmão. Entrei numa loja com ele, uma loja de roupa. É que, pastor, é o seguinte, eu estou precisando comprar um terno. E o senhor é pastor, o senhor entende de terno? Eu entendo pra caramba, meu irmão. Especialista em um terno e sem botão, meu irmão. Fiquei pensando comigo, né? Mas entendo mesmo. Pastor, estou precisando comprar um terno aqui, me ajuda aí. Aí ele colocou, o vendedor colocou o terno que ele havia já separado anteriormente. Só achou desse terno aqui, pastor? Bonito, irmão. E esse segundo aqui, o vendedor jogou no balcão. É o bonito, melhor que o primeiro. Aí jogou o terceiro terno, que é esse aqui, pastor. Esse aqui é melhor que o segundo, que é melhor que o primeiro. Esse aqui é o último, que é o melhor. O senhor gostou, pastor? Gostei. É para o senhor. Eu, para mim? Para mim? Ele falou, eu vi ontem quando o botão do teu terno disparou. E o senhor pegou na hora da oração, hein, pastor? Fecha o olho para orar. Não, eu nem o senhor, nem o senhor. Pastor, na hora que eu vi o seu terno ali todo arregaçado, Deus colocou no meu coração para te trazer hoje aqui, te dar um terno de presente. Eu estou te dando um terno, uma camisa, uma gravata, sapato, meia, cinto. Eu falei, cueca não. Cueca não precisa, irmão. Ele me deu um abraço gostosão. Um abraço que eu espero receber novamente quando eu revê-lo. E bateu uma coisa aqui na cabeça. É como se o Altíssimo estivesse dizendo: eu cuido de você. Ei, Ele cuida de você. Está desnutrido? Está se alimentando do que não presta. Está comendo do que o inimigo está oferecendo. Tem que se alimentar daquilo que Deus te dá. E aí você vai se fortalecer. E nós vamos atravessar esse deserto e vamos chegar à terra prometida em nome de Jesus. Há alguém que está precisando de um cuidado todo especial de Deus nessa noite. Há alguém que está precisando de um socorro imediato porque está desnutrido, porque está com fome. Precisa ser alimentado. Sabe por que Ele cuida de você? Sabe por que Ele quer te tomar nas mãos nessa noite? Porque Ele tem promessas para te dar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Eu sou o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na. Eu sou o teu pastor e nada vai. Promessas. Porque Ele ama você. Ele quer cuidar de você. Só que você está se alimentando de coisas erradas. Está desnutrido.
Vem comer do pão vivo que está à sua disposição. Você não precisa mais passar fome ou ficar mal alimentado. Assim como Deus proveu o sustento para o Egito, Ele proporciona sustento para o seu povo nessa noite, em qualquer lugar deste planeta. Quer se alimentar de Deus? Quer tomar posse do que Ele tem para oferecer para você, especialmente o amor que Ele nutre por você? Quer se apropriar das promessas? Escuta essa canção do Arte Trio. Enquanto você estiver ouvindo a mesma, erga-se de onde você está e vem no altar do Senhor pedir para que Ele te alimente, porque você está muito fraquinho, porque você está desnutrido. Vem pedir para Ele cuidar de você. Pastor, por que eu tenho que levantar? Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Levanta daí. Vem aqui se alimentar do Senhor. Ele te chama em nome de Jesus. Pode vir, levante-se e venha.